É hora de falar de Kaito! É hora de falar de Jim Freaks, é hora de falar da Geri Ryodan, é hora de falar de Meruem, é hora de falar do Continente Sombrio também. Olha só, galera. Muitas ideias boas chegaram aqui no All Blue e eu quero compartilhá-las com vocês. Ideias essas sobre Hunter x Hunter. Aquele videozinho mensal aí, né, pra acalmar os ânimos nessa árdua espera pelos próximos capítulos do mangá. Espero que o All Blue esteja confortando vossos corações nesse aspecto. Então vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Hunter x Hunter. E se tu quiser mangá de Hunter x Hunter baratinho, acessa o link aí na descrição para vocês conferirem os descontos da Amazon que eu selecionei para vocês. Ludinha Ferreira mandou aqui. Será que a pequena Kaito, quando desenvolver o seu Hatsu, vai criar novamente o Crazy Slot? Ou vai criar outro Hatsu? Ou até mesmo terá outra categoria de Nen? Vamos lá explicar o estribilho bem direitinho, porque eu acredito que algumas pessoas podem estar meio confusas sobre essa história do Kaito. São dois Kaitos, o que morreu para Neferpitou, causando a transformação do Gon num dos momentos mais icônicos de Hunter x Hunter. O Gon entrou num estado de condição extremo para poder ter força suficiente para derrotar um dos generais de Meruem, no caso Neferpitou. E temos o segundo Kaito, que é a reencarnação, ali uma formiga quimera com a alma do Kaito, né? Bom, o Crazy Slot é o Hatsu do Kaito antes de morrer. Então, qual seria o Nen, o Hatsu do Kaito reencarnado? Bom, eu não acho que seria o Crazy Slot, certo? Porém, eu acredito e gostaria que o Kaito reencarnado tivesse o Nen do tipo Conjuração também, que nem o Kaito antes de morrer, mas o Hatsu, especificamente falando do Hatsu, não fosse o Crazy Slot. Poderia ser uma outra coisa, mas ainda no campo da conjuração. De repente, algo que se assemelhasse ao Crazy Slot, ou Crazy Slot com novos slots, mas é por aí que eu penso. McCree Jones manda aqui, ó. Capitão, o senhor não acha que o vagabundo do Jin não seria um emissor ao invés de um especialista, como algumas pessoas especulam? Eu acho que ele é um emissor por 3 motivos. Primeiro, porque todas as habilidades que foram mostradas por ele envolvem claramente emissão, tipo quando ele copiou o soco do Leório ou quando ele deixou o seu Nen em um console por 10 anos. Greedy Island, né? Segundo, que ele sendo um emissor explicaria o fato dele poder usar tanto habilidades de reforço como de manipulação, visto que essas são as categorias variantes de um emissor. E o terceiro motivo é a personalidade, visto que ele tem um pavio curto e também é impaciente igual todos os emissores. Também tem o fato dele andar com as mãos nos bolsos igual todos os emissores, mas isso talvez seja apenas coisa da minha cabeça. Cara, vamos lá tentar desvendar o Nen, o Hatsu. O Hatsu já é mais difícil, né? Mas o Nen de Jim Freaks, o pai de Gon Freaks, o protagonista de Hunter x Hunter, né? Não tanto protagonista assim, porque agora o protagonista é o Kurapika. Bom, emissão, temos aí, na prática, momentos que parecem deixar claro que é emissão. Eu não acredito que é especialização. Não precisa ser especialista, ser único para ser o bom. Eu acredito que um personagem como o Jim Freaks, a categoria de Nen que ele possui, ele vai conseguir extrair o melhor. Mas, como tu falou, né? Emissão tá ali também tendendo a manipulação. Eu acredito que o Jim Freaks é da manipulação e justamente por exemplos que tu citou. Principalmente Greedy Island. Caramba, ele tem um Nen que ele manipula auras. Ele faz a aura dele se misturar com outras auras, talvez. Então, por exemplo, ele pode ter copiado o golpe do Leório
através da manipulação, e aí tendendo um pouco a emissão, ele consegue usar aquilo de uma maneira incrível. E ele também manipula a aura dele ao ponto dele colocar no cartucho, que ficou lá durante 10 anos. É por conta disso que eu acredito que o NEM, o tipo de NEM no teste da folhinha no copo d'água do Game Freaks, é manipulação. Agora, o Hatsu dele exatamente, só o Togashi pode dizer, tomara que ele volte a desenhar logo essa bagaça. Clayton Rocha! Capitão, se Hisoka for mesmo o Virelente, é possível que o momento mais oportuno para sua revelação seja quando o mesmo estiver sozinho com Kurapika e Bill naquele salão fazendo o desenvolvimento do NEM? Vamos lá contextualizar um pouco a partir dessa pergunta do Clayton, né? Porque muita gente não deve ter tirado tempo para reler Hunter x Hunter, ou reler especificamente esse último arco, tá bem complexo. Então, Kurapika e Bill estão lecionando, né? É o aulão de Enem, com perdão do trocadilho, no navio baleia. Então, eles estão ensinando NEM para uns seguranças, para alguns guarda-costas também, dentro do navio baleia, em parceria com os príncipes, né? Numa concordata. E aí o Virelente tá lá. Muita gente começou a achar que o Virelente pode ser o Hisoka, porque ele mandou um quadrinho, isso nos balões oficiais, tá? Com um coração no balão. Pô, isso é muito Hisoka, né? Eu acredito, tipo, pra mim a aposta mais alta de quem é o Hisoka disfarçado ali no navio baleia é o Virelente. E, Clayton, eu acho que tu mostrou um caminho bem interessante pra ele se revelar. Porque no último vídeo de Hunter x Hunter, de perguntas e respostas, que saiu aqui no mês passado, ficamos imaginando, né, tipo, será que pode rolar uma aliança Hisoka-Kurapika contra Genin Ryodan? Hisoka contar que a Genin Ryodan tá no navio, coisa que o Mizaiston omitiu do Kurapika, e aí o Kurapika poderia ficar meio pistola com os Zodíacos de uma maneira geral. Enfim, esse outro vídeo eu recomendo vocês verem pra complementar esse raciocínio preliminar que eu mandei aqui. Mas é o seguinte, se o Hisoka espera, né, no caso o Virelente, todo mundo ir embora e fica na sala com Bill e Kurapika, já sacando, que o Hisoka tem uns olhos de Tandera, ele sabe identificar as coisas ali e ele pode perceber que o Bill é da confiança de Kurapika, logo se ele começa a revelar algo pro Kurapika, consequentemente o Bill vai entrar naquele espectro, né? Então o Hisoka, ele pode muito bem se revelar pro Kurapika nos próximos capítulos de Hunter x Hunter, e já falar da Genin Ryodan, que ele quer uma aliança, mas talvez esse não seja o caminho, sabe? Talvez o Togashi possa estar guiando a gente por um caminho para surpreender todo mundo indo por outro. Então a gente pode pensar, caramba, será que Kurapika e Hisoka podem entrar juntos numa caçada a Genin Ryodan? Seria interessante o Kurapika ter mais essa aliança, tipo, é como a gente falou, da concordata, com os príncipes, né? O Kurapika tá sendo bem político e eu acho que os olhos dele vão ficar vermelhos só dele saber que a Genin Ryodan tá no navio, e com essa informação ele vai precisar ser político também, porque ele vai precisar se manter nos andares de cima, a Genin Ryodan já tá subindo aos poucos e ele vai precisar de aliados que especificamente querem a derrota, a eliminação dos membros da Genin Ryodan. Então, não é que o Kurapika vai mudar toda a direção dele, tipo, ele vai parar de proteger o bebê Wobo ou a Rainha 8, não. Mas ele também vai se aliar ao Hisoka politicamente pra deter a galera da Genin Ryodan. E eu acho, sim, Clayton, que é um momento bem oportuno esse aulão de Enem pra o Virelente se revelar. Tiago71, salve capitão, tudo de boa? Na Lagoa. Você acha que pode existir uma espécie de formiga quimera no continente negro? E que talvez um vilão estilo Meruem volte, só que até mais forte? Quando tu fala em um vilão tipo Meruem voltar, eu não acredito que o Meruem volta, tá? Mas eu acredito, tipo, fato, tem formigas quimera no continente sombrio, mas talvez elas não sejam tão evoluídas ao ponto que chegou o Meruem. As formigas quimera do continente sombrio são avaliadas como Rank B, e no continente sombrio existem criaturas e raças Rank A e S. Claro, o Meruem foge desse grupo de Rank B. Eu acho que o Meruem deve ter até ido pro Rank A, mas claro que eu acho que ele não foi pro Rank S.
Desculpa o claro, não tá claro. Na minha opinião, o Meruem não foi no Rank S. Se foi, meu Deus, viu? A gente já teve um gosto do que é o Rank S ao ponto do Netero não ter conseguido matar o cara pelos meios práticos e tendo que se utilizar de veneno. Então, nossa, galera, é por isso que eu acho que o Meruem é nível A, pra gente ver o tamanho do perigo de um S se comparado a ele, né? Mas de repente o Meruem, ele já veio no arco das Formigas Quimera para mostrar o poder de um S e aí termos vários S's por lá. Acredito, por exemplo, que Neferpitou, Yuppie, os generais, né, do Meruem são nível A. Então vocês entendem? Formigas Quimera, no geral, são nível B e elas estão presentes no continente sombrio. Os casos específicos dos generais de Meruem, eles conseguiram evoluir até o nível A. O Meruem teria evoluído até o nível S, segundo o que eu acredito, tá? Pelo que eu entendo dos parâmetros de poder de Hunter x Hunter. Mas no continente sombrio veremos outras raças, várias outras criaturas aí, né? De rank A e S. Rômulo Rafael manda aqui: numa possível batalha no navio entre o Jin e Kuroro, quem tu acha que venceria? Essa é uma das lutas que eu realmente queria ver. O Hisoka já teve sua chance. Com a mania do Togashi de resolver as coisas de modo anticlimático, não me surpreenderia. Mas pera, man, eu não sei se eu entendi uma coisa. Como é que tu se refere a Jin Freaks versus Kuroro Lucifer e diz que isso poderia ser anticlimático? Eu acho que o anticlimático que tu tá usando aí, pelo que eu tô entendendo, é que a gente espera, que nem eu falei na pergunta do Clayton anteriormente, que a gente espera que o Kurapika, no aliança com o Hisoka, vá lá pra cima da Genin Ryodan, mas quando vê, não é o Kurapika. Quem vai resolver a parada é o Jin Freaks. Então, seria anticlimático se você olha usando o Kurapika como referencial. Mas Jin Freaks versus Kuroro Lucifer ia ser uma baita de uma luta. Agora, quais são as motivações dessa luta acontecer? Eu acredito que os Zodíacos, no caso, os Zodíacos não, a Genin Ryodan, ela precisaria entrar no caminho, se interpor nos objetivos do Jin Freaks, para ele poder, tipo, aí meu irmão, vou resolver essa parada aqui, cadê o líder de vocês? Inclusive, eu acho que poderia rolar um Jin Freaks versus Feitan, pra gente ver o tamanho do poder do Jin Freaks e a gente já visualizar que o Kuroro Lucifer precisaria ter uma baita de uma estratégia, que nem ele precisou ter contra o Hisoka, para poder derrotar o pai do Gon, que a gente falou anteriormente, né, lá nas primeiras perguntas desse vídeo, que pode ter unendo tipo manipulação, e a manipulação de uma maneira muito apelona, tendendo à emissão, e pode trazer pra gente uma batalha muito épica. Não sei se no navio baleia, mas isso poderia acontecer no continente sombrio. Eu me contentaria num encontro e num embate, estilo foi o Kuroro Lucifer contra o Silva Zoldyck, o pai do Killua. Caramba, não foi o Kuroro dando tudo de si ali. Ele armou para poder sair pela tangente. Se for esse o caso de um Kuroro contra Jin Freaks, ainda assim eu gostaria de ver. Eu não acho que vai ser nenhuma luta determinante para ambos os lados, mas só de imaginar Jin Freaks versus Kuroro... Tiago Ramos, capitão, se os membros da trupe fantasma lutassem juntos contra Meruem, teriam alguma chance de vencer? Eu gostei que tu usa o termo alguma chance de vencer. Alguma chance? Não sei, velho. Tipo, vocês mandam as perguntas difíceis demais. Olha só. Certeza não é. Obviamente que a gente tá falando do Meruem, a gente conhece quase nada do Hatsu dele. O cara é um colosso de força. Ele aguentou as pedreiras colossais lá do Netero tranquilão. Como a gente falou anteriormente nesse vídeo também, o Netero teve que se utilizar de veneno. Então olha só, a Genin Ryodan inteira tem poderes interessantes. Feitan, nossa, por isso que eu imaginei o Feitan lutando contra o Jin Freaks na pergunta anterior. Então tem muita criatividade. Eu acredito que eles lutando juntos, conhecendo uns aos outros e os poderes uns dos outros, poderia render um momento incrível, mas o problema é que o Meruem,
tranquilamente ia matando um depois o outro. E isso iria reduzindo o poder da Genin Ryodan, ia ficar cada vez mais difícil. O Kuroro Lucifer é um cara muito criativo, eu acho que ele sozinho poderia segurar o Meruem enquanto... Olha só o que eu tô falando, hein? Não é tipo, na força segurar o Meruem, é a partir de Hatsus que ele possui no seu livro. Então ele poderia combinar Hatsus que nem foi na luta contra o Hisoka. Essa luta de Kuroro Lucifer contra Hisoka, ela é muito importante para a gente ter como parâmetro para podermos imaginar soluções criativas para as futuras lutas do Kuroro. O cara pode aguentar muita coisa, pessoal. Então eu acredito que ele poderia, de repente, ludibriar através dos seus inúmeros Hatsus, e vários desses que a gente desconhece. Ele poderia ludibriar o Meruem para a galera começar a se articular, né? Tipo, os outros membros da Genin Ryodan começarem a se articular e começar a atacar. Mas o Meruem é muito resistente. E se ele dá um soco, eu acredito que ele pode, de repente, matar o Shaunark, que eu sei que já tá morto. A gente tá imaginando um cenário hipotético, o próprio Meruem tá morto, né? Mas a cada membro que ele fosse matando, ia ficar mais difícil pra Genin Ryodan. E aí eu acredito que, por questão de tempo, eles iriam perder, velho. Matar o Meruem é um negócio que não dá pra imaginar nas atuais conjunturas. Mas eu penso numa solução parecida com a do Kurapika. O Kurapika, ele concentrou sua condição na Genin Ryodan. Então, imagina se alguém começasse a criar técnicas ou focar suas condições se baseando aí no Meruem. Matheus, mas não teria dado tempo na época. O Meruem foi evoluindo de uma maneira exponencial. Ou Seriednich, o quarto príncipe do navio. O cara é um gênio no Nen. Ele aprendeu os primeiros passos tranquilamente, ele já tá indo pelo seu universo paralelo, ele tá conseguindo manipular tudo muito bem. E por mais que eu use o termo manipular, o Seriednich é do tipo especialista. Então imagina se você concentra os seus esforços em numa condição bastante específica, tá? Não é tipo... Meu Nen, meu Hatsu só vai tornar possível que eu derrote formigas quimera. Existem inúmeras formigas quimeras no continente sombrio. Então teria que ser uma coisa tipo, eu quero derrotar o Meruem, Yuppie, Pitou, saca? E aí você poderia conseguir se tornar poderoso no nível Meruem por conta dessa condição. Apenas nessa luta. Então, será que alguém da Genin Ryodan poderia criar uma condição momentânea que nem o Gon criou para poder esse cenário ser desdobrado, um cenário em que a Genin Ryodan pudesse derrotar o Meruem? Pensamentos soltos, traduzidos em palavras para que vocês possam entender o que eu também não entendo. O Wilson Nicásio manda aqui, você acha que o mangá pode ser concluído pelo Togashi? Porque do jeito que a coisa vai, eu não sei. Valeu, capitão! Togashi, né? E suas dores de coluna, mais conhecidas como Dragon Quest na medicina especializada. Véi, o Togashi ele entra muito naquela vibe de Game of Thrones. E quando eu penso em Game of Thrones, e aí já vão traçando paralelo para o que eu penso sobre o Togashi, é o seguinte. O Togashi vai morrer antes de concluir a obra. Galera, a gente não pode ficar pensando na morte do autor, é muito mórbido isso. O próprio George Martin já falou. E no caso do George Martin, aí não dá pra traçar tanto um paralelo assim com o Togashi. O George Martin, ele tá envolvido em vários projetos, velho. Ele tá fazendo o roteiro do próximo jogo do estúdio que fez Dark Souls, eu não lembro agora o nome do estúdio. E ele também tá editando outros livros dele. Então, existe vida além do sexto livro de Game of Thrones, e pro Togashi também existe vida além de Hunter x Hunter. O problema é que a gente não vê o Togashi envolvido em outros projetos, né? Mas se a gente para pra pensar nisso e olha pra aquele cenário do qual o Togashi escapou, da voracidade dessa indústria dos mangás e o que ela faz os mangakas passarem, a gente vê que ele é um cara muito feliz. Porque recentemente a gente fez um vídeo aqui no All Blue sobre o mangá O Homem Sem Talento, e a gente cita o Togashi lá. O Yoshiharu Tsuge, o autor do Homem Sem Talento, sendo que o Homem Sem Talento seria um mangá
com simbolismos autobiográficos do Tsugi, ele conta lá que ele parou de desenhar mangá em 87, ele não quis mais saber de mangá em 87, a sua última obra saiu em 85, mas em 87 ele, não quero mais saber disso não, porque a indústria estava mudando tudo, o papel do editor passei a ser maior que o do autor, e prazos mensais começaram a se transformar em prazos semanais. O Togashi fez o nome dele com Yu Yu Hakusho e escapou disso. Então, pô, vamos ter paciência, não vamos ficar pensando na morte do cara, vamos esperar de boas, tem tantas outras obras pra gente consumir. Quando o Hunter x Hunter voltar, eu sei que vai estar todo mundo no hype, então essa é a minha opinião. Eu acredito, tenho fé, que ele vai concluir, sim, Hunter x Hunter. Confere o apoia-se do Oblu na descrição e as recompensas, hein? Considere me ajudar para que o Oblu possa continuar sempre firme e forte. A gente falou aqui, hein? Agora eu quero ver vocês aí nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês sobre Genen Ryodan vs Meruem, sobre o Nen de Jim Freaks, sobre um possível Jim Freaks versus Kuroro Lucifer. Tem muita coisa pra gente comentar, né? Então deixo com vocês e até a próxima!